A casa está em silêncio agora. É aquele tipo de silêncio pesado, espesso, que a gente consegue quase tocar com a ponta dos dedos. Eu tô sentado na poltrona da sala, a mesma poltrona que eu comprei há 10 anos. Na época eu disse que seria o meu trono, o lugar onde eu descansaria depois das batalhas diárias. Hoje ela parece mais uma ilha deserta, e eu sou o náufrago. Mas antes de eu te contar como cheguei a esse naufrágio, eu preciso saber onde você está ancorado agora, onde a minha voz está te encontrando. Escreve aqui nos comentários de qual cidade e estado você está me ouvindo. Eu gosto de imaginar o mapa se iluminando com cada resposta de vocês. Essa história não tem monstros, não tem fantasmas arrastando correntes, não tem ninguém gritando. E é exatamente isso que a torna tão assustadora. O terror real da vida adulta não é o barulho, é o que acontece quando a gente para de ouvir o barulho. Eu vou te contar como eu perdi tudo, mesmo continuando com a posse de tudo. Tudo começou com uma ambição que parecia nobre. Eu tinha 20 e poucos anos, recém-casado. Minha esposa, a Clara, tinha aquele brilho no olhar que faz a gente acreditar que é invencível. Nós não tínhamos muito dinheiro, morávamos num apartamento pequeno, as paredes eram finas, dava para ouvir o vizinho espirrando, mas a gente ria disso. A gente ria de quase tudo naquela época. Eu lembro de uma noite específica. Estávamos jantando pizza no chão da sala, porque a mesa ainda não tinha sido entregue. Eu olhei para ela e fiz uma promessa. Eu disse: Clara, eu vou te dar o mundo. Vou te dar uma casa enorme, um jardim, segurança. Você nunca vai precisar se preocupar com nada. Ela sorriu e disse: eu só preciso de você. Eu achei aquilo bonito, poético, mas no fundo eu não acreditei. Eu achei que era a ingenuidade dela. Eu achava que amor precisava de alicerces de concreto, não só de sentimento. E foi aí, naquele jantar, no chão, que a semente do meu erro foi plantada. Eu decidi que a minha função nessa terra era ser o provedor, o caçador que sai da caverna e traz a comida. E se o caçador precisa ficar dias fora para trazer o maior animal, então que fique. A tribo vai agradecer depois. Foi o que eu disse para mim mesmo, e comecei a correr. Eu consegui um emprego numa firma de logística. Comecei de baixo, mas eu tinha fome. Eu chegava antes do porteiro, eu saía depois do faxineiro. Eu queria ser indispensável, e consegui. Em 2 anos fui promovido. Em 5 anos eu já tinha uma sala com o meu nome na porta. O dinheiro começou a entrar. O apartamento pequeno ficou para trás. Nos mudamos para uma casa em condomínio fechado. Segurança 24 horas, muros altos, jardim impecável. Exatamente como eu tinha prometido naquela noite da pizza. Mas a rotina mudou. No começo, a Clara me ligava no meio da tarde. Oi, amor, só para saber como você tá. Eu atendia apressado. Tô na correria, Clara, depois a gente fala. Tô entrando em reunião, te ligo depois. Agora não dá. Se você já se pegou dizendo agora não dá para as pessoas que você ama, cuidado. Essa frase é um veneno de efeito lento. Ela não mata a relação na hora. Ela vai adormecendo quem está ao seu lado. Se você gosta de histórias que falam sobre a realidade nua e crua da vida, aproveita agora e segue a nossa página. Clica no botão de seguir, porque aqui a gente fala o que ninguém tem coragem de dizer no jantar de família. O tempo passou. A Clara era inteligente. Ela parou de ligar à tarde. Ela entendeu que eu estava construindo o futuro. Ela assumiu a casa, assumiu a gestão da vida. Quando o nosso primeiro filho, o Lucas, nasceu, eu estava lá, fisicamente. Eu vi o parto, tirei fotos, chorei. Mas 2 dias depois, eu estava de volta ao escritório. Preciso garantir a faculdade dele, eu pensava. Preciso garantir o plano de saúde top de linha. Eu transformei o amor em boletos pagos. Eu achava que cada vez que eu pagava uma conta cara, sem reclamar, eu estava dizendo eu te amo. Mas o idioma do amor não é financeiro. E eu era analfabeto nessa língua que minha família falava. Eu chegava em casa às 9, 10 da noite. O Lucas já estava dormindo. A Clara estava na sala, lendo ou vendo TV. Tem comida no micro-ondas, ela dizia. Eu comia sozinho. O barulho do talher batendo no prato era o único som na cozinha. Às vezes eu ia até o quarto do meu filho, olhava ele dormindo, aquele rostinho sereno, e sentia um orgulho enorme. Tudo isso é por você, garoto, eu sussurrava. Mas ele não ouvia, ele estava dormindo. E quando ele estava acordado, eu não estava lá. Eu perdi os primeiros passos, eu perdi a primeira palavra.
A Clara me contava depois. Ele falou papá hoje. Eu sorria, cansado. Que bom, amor. Mas eu não vi. Para mim era uma informação, um relatório do dia. Não era uma memória. Memória a gente vive. Informação a gente arquiva. E minha cabeça estava cheia de arquivos, mas vazia de vida. Eu me lembro de um feriado. Nós fomos para casa de praia. Eu levei o notebook, claro, só para checar uns e-mails urgentes. Nós estávamos na areia. O Lucas, já com uns 4 anos, veio correndo com um balde cheio de água e areia. Papai, olha o castelo. Eu estava no telefone, resolvendo um problema de carga parada no porto. Eu afastei o telefone do ouvido e fiz um sinal com a mão para ele esperar. Só um minuto, filho. Ele ficou parado ali, segurando o balde, o sol batendo no rosto dele. Ele esperou. 1 minuto, 2 minutos. A ligação demorou 10. Quando eu desliguei e olhei para o lado, ele não estava mais lá. Tinha voltado para perto da mãe. O balde estava tombado na areia, a água escorrendo, o castelo desmanchando. Eu pensei, depois eu brinco com ele. Mas o depois é um lugar perigoso. O depois é onde vivem os nossos maiores arrependimentos. Naquele dia eu não fui até ele. Eu abri o notebook. Afinal, eu precisava garantir que as férias fossem pagas, não é? Que lógica cruel a minha. Eu vendia meu tempo para comprar momentos de lazer que eu não aproveitava porque estava ocupado vendendo meu tempo. É um ciclo vicioso. Uma roda de hamster feita de ouro. Você corre, corre, corre. O cenário brilha, é luxuoso, mas você não sai do lugar. E quem está do lado de fora da roda cansa de assistir. Cansa de esperar você descer. Foi nessa época que o silêncio começou a mudar de textura. Antes era um silêncio de descanso. Começou a virar um silêncio de ausência. A Clara parou de insistir para eu largar o celular. Ela parou de pedir para eu ver o filme com eles. Ela começou a criar um mundo paralelo. Um mundo onde eu não era o protagonista. Eu era o patrocinador. Eu bancava o show, mas não estava no palco. E o pior de tudo, eu achava que estava arrasando. Minha conta bancária crescia, troquei de carro, um SUV importado, couro legítimo, cheiro de carro novo. Eu dirigia aquele carro ouvindo música clássica, me sentindo o rei do mundo. Eu olhava para os outros motoristas nos carros populares e pensava, eu venci, eu sou um sucesso. Mal sabia eu que o homem naquele carro velho ao meu lado, que estava rindo com o filho no banco do passageiro, cantando uma música ruim do rádio, ele era muito mais rico do que eu, porque ele tinha a moeda que eu estava jogando fora. Conexão. E a minha falência emocional estava apenas começando. Os anos foram passando como um borrão. Sabe quando você está num trem de alta velocidade e a paisagem lá fora é só um risco colorido? Minha vida virou isso. Aniversários, natais, formaturas do jardim de infância, tudo passava rápido. Eu estava lá nas fotos, sorrindo, bem vestido, mas minha cabeça estava na reunião de segunda-feira ou no problema com o fornecedor. Eu estava fisicamente presente, mas espiritualmente ausente. E as crianças sentem isso. Elas têm um radar para a verdade que a gente perde quando cresce. O Lucas parou de me mostrar os desenhos, parou de me chamar para ver o castelo. Ele aprendeu. Crianças são rápidas em aprender as regras do jogo. A regra era o papai está ocupado, o papai está cansado, não incomode o papai. E assim, sem eu perceber, eu fui demitido do cargo de pai e recontratado apenas como financiador. Se essa história está fazendo sentido para você, se te faz pensar na sua própria rotina, verifica se você já está seguindo a nossa página. É importante para a gente continuar crescendo juntos aqui. Quando o Lucas fez 10 anos, eu achei que poderia compensar a minha ausência com o melhor presente de todos. Eu comprei uma bicicleta importada. Era vermelha, brilhante, cheia de marchas e suspensão. Uma máquina que qualquer criança da idade dele sonharia em ter. Eu cheguei em casa mais cedo naquele dia. Eram 7 da noite. Para mim isso era cedo. Chamei ele na garagem. Os olhos dele brilharam quando viram a bicicleta. Por um segundo eu senti que tinha vencido. Senti que o dinheiro tinha funcionado. Ele disse, obrigado, pai. Ele sorriu, mas não me abraçou. Ele pegou a bicicleta e ficou olhando para ela. E então ele olhou para mim e perguntou, você pode me ensinar a andar nela agora? Eu gelei. Meu celular vibrou no bolso naquele exato momento.
Era o diretor regional. Uma crise no armazém da Zona Sul. Eu olhei para o celular, olhei para o Lucas, olhei para a bicicleta. A escolha durou 3 segundos, mas a cicatriz dura até hoje. Eu disse a ele: filho, o pai precisa atender essa ligação, é muito importante. O tio Cláudio vem aqui no sábado e ele te ensina. O sorriso dele não sumiu de repente. Ele foi desaparecendo aos poucos, como uma luz que vai perdendo a força até apagar. Ele disse: tudo bem. Empurrou a bicicleta para o canto da garagem e entrou em casa. Eu fiquei na garagem falando ao telefone por 40 minutos. Resolvi o problema do armazém. A empresa economizou milhares de reais com aquela ligação. Mas eu perdi algo que dinheiro nenhum compraria de volta. Eu perdi a chance de ser o herói do meu filho. Eu terceirizei a paternidade para o tio Cláudio, para o professor de natação, para a escola. Eu me tornei apenas o fornecedor de recursos. A vida seguiu. A casa foi ficando cada vez mais bonita. Trocamos os móveis, reformamos a cozinha, colocamos uma piscina aquecida. Mas a água daquela piscina estava sempre parada. Ninguém usava. A Clara parou de cozinhar nos fins de semana. Ela dizia que não tinha para quem cozinhar, já que eu nunca estava lá para comer. Nós começamos a viver vidas paralelas dentro da mesma planta baixa. Eu tinha o meu escritório em casa, ela tinha a sala de estar, o Lucas tinha o quarto dele. Nós nos encontrávamos nos corredores como estranhos num hotel de luxo. Bom dia, boa noite. Precisa de dinheiro? Não, obrigado. Esses eram os nossos diálogos, profundos como um pires. Houve uma noite em que a energia da rua acabou. Um temporal derrubou uma árvore no bairro. A casa ficou num breu total, sem internet, sem televisão, sem distrações. Eu estava no escritório tentando usar o 4G do celular para mandar um e-mail. A Clara apareceu na porta com uma vela. A luz da chama iluminava o rosto dela de baixo para cima. Eu vi rugas que eu não sabia que ela tinha. Eu vi fios brancos no cabelo dela que eu nunca tinha notado. Há quanto tempo eu não olhava para minha esposa? De verdade. Não olhar para a roupa dela ou para o cabelo, mas olhar para ela. Ela entrou e sentou na cadeira à minha frente. Eu larguei o celular porque o sinal estava péssimo. Ficamos ali, no escuro. O silêncio não era mais confortável. Era ensurdecedor. Eu tentei fazer uma piada. Disse que parecia que tínhamos voltado para a época do apartamento pequeno. Ela não riu. Ela apenas me olhou com uma tristeza calma e disse: naquele apartamento a gente conversava. Aquela frase me desmontou. Eu tentei me defender. Eu sempre me defendia. Disse a ela que tudo o que eu fazia era por nós, que eu trabalhava tanto para que eles tivessem conforto, para que não passassem pelas dificuldades que eu passei. Ela balançou a cabeça devagar. Não é por nós que você faz isso. É por você. É pelo seu ego. Você quer ser o homem de sucesso. E você conseguiu. Parabéns. Mas não use a gente como desculpa. Ela levantou, deixou a vela em cima da minha mesa e saiu do quarto. Eu fiquei sozinho com a chama tremeluzindo. A sombra da minha própria silhueta projetada na parede parecia um monstro. Eu queria correr atrás dela. Queria dizer que ela estava errada, que eu amava eles mais do que tudo. Mas as minhas pernas não se mexeram, porque lá no fundo, bem lá no fundo onde a gente esconde as verdades feias, eu sabia que ela tinha razão. Eu viciei no trabalho, viciei na sensação de ser importante, de ser necessário. Na empresa, quando eu falava, todos ouviam. Em casa, eu me sentia um peixe fora d'água. Então, eu fugia para onde eu era rei e deixava o meu reino real desmoronar. Os anos da adolescência do Lucas foram um borrão para mim. Eu vi as fotos dele no Instagram. Sim, eu seguia meu filho nas redes sociais para saber onde ele estava, porque em casa ele não me contava. Eu via fotos dele em festas, em viagens com amigos, fotos sorrindo, um sorriso que ele nunca mostrava para mim. Eu sentia ciúmes dos amigos dele. Eles conheciam o meu filho. Eles sabiam das paixonites dele, sabiam das bandas que ele gostava. Eu só sabia quanto custava a mensalidade da escola. Um dia eu tentei entrar no quarto dele. A porta estava fechada, como sempre. Eu bati. Ele demorou para responder. Quando abriu, ele estava com fones de ouvido. A expressão dele era de impaciência. O que foi, pai? Eu não tinha um motivo. Só queria entrar.
Só queria ver o território dele. Eu disse: "Nada, filho, só queria dar um oi." Ele me olhou como se fosse um alienígena. "Oi?" E ficou esperando eu sair. Eu olhei por cima do ombro dele para dentro do quarto. Vi pôsteres na parede de filmes que eu não conhecia. Vi um violão no canto. Eu nem sabia que ele tocava violão. "Desde quando meu filho toca violão?" Eu perguntei. "Você está tocando?" Ele deu de ombros. "Um pouco." "Toca alguma coisa para mim?" Eu pedi, quase implorei. Ele suspirou, aquele suspiro pesado de adolescente. "Agora não, pai, estou estudando." Era mentira, eu sabia que era mentira, mas eu não tinha autoridade moral para cobrar a verdade. Eu aceitei a mentira. Disse: "Tudo bem," e fechei a porta. Do lado de fora do quarto, no corredor acarpetado da minha casa de luxo, eu encostei a testa na parede e tive vontade de chorar. Mas eu não chorei. Homens de sucesso não choram no corredor. Homens de sucesso engolem o choro e vão checar a bolsa de valores. Foi o que eu fiz. Desci para o escritório, abri uma garrafa de uísque caro e bebi para esquecer que eu era um estranho para a pessoa que eu ajudei a colocar no mundo. Mas aquela garrafa não durou para sempre, e a ressaca moral do dia seguinte seria apenas o primeiro passo de uma longa jornada. Uma jornada que eu nem imaginava que seria tão difícil. O sol nasceu naquela manhã como nascia todos os dias, indiferente à minha dor de cabeça, indiferente ao vazio que eu sentia no peito. Eu levantei da cama com cuidado para não acordar a Clara, mas ela já estava acordada. Eu percebi pela respiração dela. Ela estava fingindo dormir, para não ter que me dar bom dia, para não ter que olhar nos meus olhos e ver o fracasso de um marido que eu me tornara. Eu entrei no banheiro. Lavei o rosto com água gelada. Olhei no espelho e vi um homem de 45 anos que parecia ter 60. As olheiras eram profundas, marcas de quem dorme pouco e sonha nada. Eu coloquei o meu terno, a minha armadura diária. Apertei o nó da gravata como se estivesse fechando a porta da minha alma. Desci para a cozinha. A casa estava impecável, tudo no lugar. Parecia uma daquelas casas de revista de decoração. Fria, sem vida, sem bagunça. Eu sentia falta de tropeçar em brinquedos. Sentia falta de ver mochilas jogadas no sofá. Mas o Lucas já não brincava no chão. E a Clara tinha se tornado obsessiva com a limpeza. Era a forma dela de controlar o caos que sentia por dentro. Se ela não podia consertar o casamento, pelo menos ela podia manter o chão brilhando. Eu tomei meu café em pé, olhando para o jardim pela janela de vidro. O jardineiro estava lá fora cuidando das rosas. Ele parecia feliz. Assoviava enquanto cortava os galhos secos. Eu senti inveja dele. Inveja de um homem que cuidava de algo vivo e via florescer, enquanto eu só cuidava de números e via minha vida secar. Eu saí de casa sem me despedir de ninguém. Entrei no meu carro blindado. O silêncio lá dentro era absoluto. Liguei o rádio, mas desliguei logo em seguida. Eu não queria música, eu queria respostas. Mas o trânsito da cidade não dá respostas. Ele só te dá tempo para pensar no que você fez de errado. Antes de eu continuar te contando sobre esse dia, eu quero te fazer uma pergunta difícil. Você já se sentiu sozinho mesmo estando cercado de gente? Mesmo estando casado? Mesmo tendo família? Se você já sentiu essa solidão acompanhada, escreve sim aqui nos comentários. É importante saber que a gente não está sozinho nesse sentimento. Naquele dia, eu tinha uma reunião importante. Um cliente internacional, milhões em jogo. Eu cheguei no escritório e todos me cumprimentaram. Bom dia, chefe. Bom dia, senhor. Ali eu era respeitado. Ali as pessoas riam das minhas piadas mesmo quando não tinham graça. Ali eu tinha poder. E é viciante ter poder quando você se sente impotente na sua própria casa. A reunião foi um sucesso. Eu fechei o contrato. Todos aplaudiram, abriram champanhe. Eu sorri, apertei mãos, mas por dentro eu estava calculando. Se eu ligasse agora para a Clara e contasse, será que ela ficaria feliz? Ou será que ela diria apenas, que bom, e desligaria? Eu decidi não ligar. Eu decidi que aquela vitória era minha e só minha. Olha o egoísmo se disfarçando de proteção. Eu estava me isolando cada vez mais. Naquela noite nós tínhamos um jantar.
Um daqueles jantares sociais que a gente é obrigado a ir, amigos da Clara, casais perfeitos, gente que posta foto sorrindo na internet e chora no banheiro. Eu cheguei em casa tarde, como sempre. Tomei um banho rápido. A Clara já estava pronta. Ela estava linda. Usava um vestido azul escuro, mas os olhos dela estavam apagados. Nós entramos no carro. Eu tentei elogiar. Você está bonita, eu disse. Ela olhou pela janela. Obrigada. Foi só isso. O trajeto até o restaurante foi um exercício de tortura silenciosa. O rádio desligado, nossos pensamentos gritando. Chegamos ao restaurante e foi aí que o teatro começou. Assim que entramos no salão, a Clara mudou. Ela colocou um sorriso no rosto, pegou na minha mão. Aquela mão que ela evitava tocar em casa, agora estava entrelaçada na minha. Nós cumprimentamos os amigos, rimos alto. Eu contei histórias engraçadas do trabalho. Ela contou como o Lucas estava indo bem na escola. Nós parecíamos o casal comercial de margarina, perfeitos, felizes, bem-sucedidos. Se alguém olhasse de fora, sentiria inveja. Mas por dentro, eu estava sufocando. Aquela máscara estava apertada demais. Eu olhava para os outros casais na mesa e me perguntava: será que eles também estão fingindo? Será que quando chegarem em casa o silêncio vai voltar? Se você está cansado de fingir que está tudo bem, se quer tirar essa máscara que a sociedade obriga a gente a usar, já clica em seguir a página. Aqui a gente fala a verdade. Aqui a gente não precisa fingir. Durante o jantar, um dos amigos perguntou: e as próximas férias? Para onde vocês vão? A Clara respondeu rápido: estamos pensando na Europa, talvez Itália. O marido adora massa. Ela sorriu para mim, um sorriso que não chegou nos olhos. Eu odiava massa. Eu tinha intolerância a glúten leve, mas tinha. Ela sabia disso, mas ela tinha se esquecido, ou simplesmente não importava mais. Eu sorri de volta e disse: a Itália parece ótimo. Eu concordei com uma mentira para manter a aparência. Quantas vezes a gente concorda com coisas que não quer só para não criar conflito, só para manter a paz armada? Voltamos para casa em silêncio novamente. O teatro acabou assim que a porta do carro se fechou. A Cinderela voltou a ser a gata borralheira emocional e o príncipe virou o sapo. Entramos em casa e cada um foi para o seu canto. Eu fui para o escritório. Ela foi para o quarto. Eu ouvi a chave girando na porta do quarto dela. Aquele som, clique. Foi como um tiro no meu peito. Ela estava se trancando, não só fisicamente, mas trancando o coração dela para mim. Eu sentei na minha cadeira de couro cara, olhei para a tela do computador desligada e vi meu reflexo. Quem era aquele homem? Eu tinha tudo que o dinheiro podia comprar, mas não tinha a senha para entrar no quarto da minha esposa. Não tinha o código para acessar a vida do meu filho. O Lucas chegou pouco depois. Ouvi a porta da frente bater, passos pesados na escada. Ele nem passou pelo escritório para dar oi. Foi direto para o quarto dele. Bateu a porta também. 2 trancos, 2 portas fechadas, e eu no meio. Sobrava o corredor. O corredor era o meu lugar, o lugar de passagem, o lugar onde ninguém fica. Eu decidi que precisava fazer alguma coisa. Não podia continuar assim. Mas o orgulho é um bicho teimoso. Eu pensava: eu trabalho tanto, eles deviam ser gratos, eles deviam vir até mim. Eu sou a vítima aqui. Olha como a mente humana distorce a realidade para nos proteger da culpa. Eu me convenci de que eu era o mártir, o incompreendido, o herói solitário que carrega o mundo nas costas e ninguém valoriza. E com esse pensamento tóxico, eu fui dormir no quarto de hóspedes, porque eu não queria ter que pedir para a Clara abrir a porta. Eu não queria ter que humilhar o meu orgulho. Dormi numa cama fria, com lençóis que cheiravam a guardado, e sonhei que estava caindo num poço sem fundo. E enquanto eu caía, eu via a Clara e o Lucas na borda. Eles não tentavam me segurar. Eles apenas acenavam, como se estivessem se despedindo de alguém que já foi embora há muito tempo. Acordei suado, o coração disparado. Eram 3 da manhã, a hora do lobo, a hora em que os medos saem da toca. Eu levantei e fui beber água. A casa estava na penumbra. Passei pela porta do quarto do Lucas e ouvi um som baixo,
abafado. Parei e encostei o ouvido na madeira. Ele estava chorando. Meu filho de 16 anos estava chorando. Um choro sentido, de soluçar. Meu instinto foi abrir a porta, invadir o quarto e perguntar quem tinha machucado ele. Mas eu parei com a mão na maçaneta. O que eu ia dizer? Eu não sabia consolar. Eu sabia resolver problemas logísticos, sabia demitir e contratar, mas eu não sabia abraçar o choro do meu filho. E se ele me rejeitasse? E se ele dissesse que a culpa era minha? O medo da rejeição foi maior que o amor de pai. Eu tirei a mão da maçaneta, dei 2 passos para trás e fiz a coisa mais covarde da minha vida. Eu voltei para o quarto de hóspedes e deixei meu filho chorar sozinho. Eu me disse que amanhã eu conversaria com ele. Amanhã eu perguntaria o que houve. Sempre o amanhã. O amanhã é o refúgio dos covardes. No dia seguinte, é claro que eu não perguntei. Ele desceu para o café com os olhos inchados. Eu tomei meu café rápido, disse bom dia. Ele murmurou algo. Eu olhei para ele e disse: filho, precisa de dinheiro? Foi a única ferramenta que eu achei na minha caixa. Dinheiro. Ele me olhou com um desprezo que doeu mais que um tapa. Não, pai, não preciso do seu dinheiro. Ele pegou a mochila e saiu. A Clara viu a cena. Ela estava na pia. Ela se virou para mim e disse: você nem percebeu, né? Perceber o quê? Perguntei irritado. A namorada dele terminou com ele ontem. Ele estava arrasado. Você podia ter dado um abraço, mas você ofereceu uma nota de R$ 100. Ela balançou a cabeça e saiu da cozinha. Eu fiquei ali, com a nota de R$ 100 na mão, olhando para o papel colorido. Pela primeira vez, eu olhei para o dinheiro e senti nojo. Aquele papel não servia para secar lágrimas, não servia para curar coração partido. Eu amassei a nota, joguei no lixo. Mas jogar o dinheiro no lixo não resolvia o problema. Eu precisava me jogar no lixo e reciclar quem eu era. Mas eu ainda não estava pronto. Eu ainda achava que podia comprar a solução. Naquela semana, eu decidi que faria uma grande viagem. Eu ia levar todos para Disney. Era o clássico, a solução mágica. Se a gente estiver no lugar mais feliz do mundo, a gente vai ter que ser feliz, certo? Errado. Lugar nenhum muda quem você é. Você leva os seus problemas na mala, junto com as roupas. Eu cheguei em casa com as passagens impressas. Surpresa! Eu gritei. Coloquei os papéis na mesa. Primeira classe, hotel 5 estrelas, tudo do melhor. A Clara olhou para as passagens. O Lucas nem levantou os olhos do celular. E então, a Clara disse algo que eu nunca vou esquecer. Você perguntou se a gente queria ir? Você viu se o Lucas tem prova? Você viu se eu tenho compromisso? Ou você só decidiu e comprou porque é o dono do mundo? Eu fiquei sem chão. Eu tô tentando agradar, eu gritei. Vocês nunca estão satisfeitos. Eu dou o sangue por essa família e vocês me tratam como lixo. A briga explodiu. Gritos, acusações, coisas velhas sendo jogadas na cara. O Lucas levantou e saiu da casa batendo a porta. A Clara começou a chorar e disse que não aguentava mais, que preferia viver numa cabana simples com um marido presente do que naquele castelo com um fantasma. Ela subiu as escadas correndo e eu fiquei sozinho na sala, com as passagens para Disney espalhadas no chão, como folhas secas de um outono triste. Eu peguei uma das passagens, li o nome, Lucas. Li o destino, Orlando, e percebi que o destino dele estava cada vez mais longe do meu. Não importava o avião, não importava a primeira classe. Nós estávamos em continentes emocionais diferentes e não havia ponte que ligasse a gente. Naquela noite eu dormi no sofá, o sofá de couro italiano que custou o preço de um carro popular. Ele era desconfortável, frio e escorregadio, assim como a minha vida. E enquanto eu olhava para o teto escuro da sala, eu me perguntava: como eu volto? Como eu faço o caminho de volta se eu nem lembro por onde eu vim? Eu tinha me perdido na floresta da ambição e não tinha deixado migalhas de pão para voltar para casa. Se você está torcendo por mim, ou se você está com raiva de mim, não importa. O importante é que você entenda o recado. Não espere ter uma crise para valorizar quem está do seu lado. Valorize agora, enquanto o café está quente, enquanto a porta está aberta, enquanto o coração ainda bate. Essa foi a segunda parte da minha queda. Mas o fundo do poço ainda estava longe. Eu ainda tinha muito que perder antes de começar a ganhar.
E a próxima coisa que eu ia perder seria algo que eu achava que era inabalável: a minha própria saúde. Eu acordei naquele sofá com as costas doendo. Era uma dor física que combinava perfeitamente com a dor na minha alma. O sol entrava pela janela sem pedir licença, iluminando a bagunça emocional que a gente tinha deixado na noite anterior. As passagens de avião ainda estavam no chão, pisoteadas. Pareciam lixo. Eu me levantei com dificuldade, o corpo pesado, a cabeça latejando. Eu precisava de um café, precisava da minha armadura, precisava fugir para o escritório. A covardia tem pernas rápidas, e as minhas pernas me levaram direto para o chuveiro. Tomei banho no banheiro de visitas. Não queria subir e encarar a Clara. Não queria ver o quarto vazio do Lucas. Saí de casa como um ladrão, sem fazer barulho. Entrei no carro e senti o primeiro aperto no peito. Achei que fosse ansiedade, achei que fosse a briga. Ignorei. A gente ignora os sinais do corpo do mesmo jeito que ignora os sinais da vida. O corpo grita e a gente tapa os ouvidos. Cheguei na empresa e o porteiro me deu bom dia. Eu não respondi. Eu não conseguia respirar direito. O ar parecia rarefeito. Entrei no elevador, apertei o botão do 10º andar e enquanto os números subiam, minha visão começou a embaçar. O aperto no peito virou uma mão de ferro esmagando meu coração. O elevador abriu, eu dei um passo para fora e o chão desapareceu. Eu não lembro de cair, lembro apenas de ouvir vozes longe, alguém gritando meu nome, alguém pedindo para chamar a ambulância, e depois o escuro. O mesmo escuro que eu cultivei dentro da minha casa, agora tomava conta da minha mente. Acordei com um bip constante, aquele som rítmico de hospital que te lembra que você ainda está vivo, mas por um fio. Abri os olhos e vi luzes brancas, cheiro de álcool e limpeza. Eu estava numa cama estreita, com fios colados no peito, um soro no braço. Tentei me mexer e senti medo. Pela primeira vez em anos, eu senti medo de morrer. Não medo de perder dinheiro, mas medo de apagar, de deixar de existir sem ter vivido de verdade. O médico entrou no quarto. Ele era jovem, tinha a idade que o Lucas teria em alguns anos. Ele olhou a plancheta e disse: "Foi um aviso, senhor. Seu coração não aguentou a pressão. Foi uma crise hipertensiva severa combinada com estresse agudo. Você teve sorte, dessa vez." Esse "dessa vez" ecoou na minha cabeça. Dessa vez eu tive sorte. E da próxima? O médico continuou falando sobre dieta, sobre remédios, sobre reduzir o ritmo. Mas eu não estava ouvindo. Eu estava olhando para a porta do quarto, esperando a Clara, esperando o Lucas. A porta estava fechada. Eu perguntei ao médico: "Alguém veio comigo?" Ele disse: "Sua secretária veio na ambulância. Ela ligou para sua esposa. Elas devem estar chegando." Elas devem estar chegando. Aquela frase me deu um alívio e uma vergonha profunda. Minha secretária estava lá. A pessoa que eu pago estava lá. Mas a minha família ainda não. E eu não podia culpá-los. Eu passei a vida chegando atrasado na vida deles. Por que eles deveriam chegar na hora na minha quase morte? Se você já passou por um susto de saúde, se já viu a vida passar diante dos olhos num quarto de hospital, comenta aqui embaixo. Eu sei como é. É nesses momentos que a gente descobre o tamanho real dos nossos problemas. O médico saiu e eu fiquei sozinho. O relógio na parede fazia tic-tac. Cada segundo parecia uma hora. A porta se abriu devagar. Não era a Clara, era a enfermeira trazendo água. Eu bebi com sede, agradeci e voltei a olhar para a porta. Meia hora depois, a Clara chegou. Ela estava pálida, os olhos vermelhos, mas não era só preocupação. Era raiva misturada com medo. Ela parou no pé da cama, não veio me abraçar. Não pegou na minha mão. Ela cruzou os braços e disse: "Você quase matou a gente de susto." Eu tentei falar, mas a voz falhou. "Desculpa", eu sussurrei. Ela balançou a cabeça. "Você não para nunca, né? Nem quando o corpo pifa você para. Você teve que colapsar no escritório para ser parado." "O Lucas veio com você?" eu perguntei. Ela suspirou. "Ele está na sala de espera. Ele não quer entrar. Ele disse que não gosta de hospital, mas eu sei que não é isso. Ele tem medo de ver você fraco. Ele nunca te viu fraco. Você sempre foi o super-homem de terno, o homem que resolve tudo."
Ver você nessa cama assusta ele. Eu entendi. Eu criei uma imagem de inatingível, e agora que eu estava quebrado, o meu filho não sabia como lidar. A Clara puxou a cadeira e sentou, mas sentou longe. Ela ficou mexendo na alça da bolsa. Eu percebi que ela estava tremendo. Clara, eu disse. Eu tive medo. Ela me olhou surpresa. Você? Medo? Sim, eu disse. Medo de morrer e deixar tudo torto entre a gente. Ela riu, um riso nervoso. Agora você pensa nisso? Depois de quase ter um infarto? Precisa chegar no limite para você enxergar a gente. Eu fiquei calado, porque ela tinha razão. O ser humano é teimoso. A gente só valoriza a água quando a fonte seca. A gente só valoriza o ar quando falta fôlego. Eu fiquei internado por 3 dias. Foram os 3 dias mais longos da minha vida. Sem celular, o médico proibiu, sem e-mails, sem reuniões, apenas eu e o teto branco. A Clara vinha me ver nos horários de visita, mas ficava pouco. O Lucas veio uma vez, no segundo dia. Ele entrou no quarto arrastando os pés, olhando para o chão. Ele parou longe da cama. Oi, pai, ele disse. Oi, filho. Como você está? Ele perguntou. Melhorando. O silêncio constrangedor tomou conta do quarto. Eu queria dizer, filho, eu te amo. Filho, me perdoa por não ter te ensinado a andar de bicicleta. Me perdoa por não saber o nome dos seus amigos. Mas as palavras ficavam presas na garganta. Eu não tinha treino em vulnerabilidade. Eu tinha treino em negociação. E amor não se negocia. Amor se entrega. E eu não tinha nada para entregar naquele momento. Só um pai doente numa cama de hospital. Ele ficou 5 minutos. Disse que tinha que estudar para uma prova e saiu. Eu vi as costas dele se afastando e senti que aquela era a imagem da minha vida. Pessoas indo embora porque eu não dei motivos para elas ficarem. Se você não quer ver as pessoas que você ama indo embora, se você quer aprender a segurar quem importa, verifica se você já segue a nossa página. Aqui, a gente aprende junto a consertar o que foi quebrado. No 3º dia, eu tive alta. O médico me deu um atestado de 30 dias. 30 dias longe da empresa. Para mim, aquilo parecia uma sentença de prisão. O que eu ia fazer em casa por 30 dias? Eu não sabia ser dono de casa. Eu não sabia ser marido em tempo integral. Eu saí do hospital numa cadeira de rodas até o carro. Regra do hospital. Me senti impotente. A Clara dirigiu. Ela dirigia bem, segura. Eu percebi que ela tinha aprendido a se virar sozinha há muito tempo. Ela não precisava de mim para pilotar o carro da família. Chegamos em casa. O cachorro latiu no portão. Até o cachorro parecia estranhar a minha presença no meio da tarde. Eu fui para o quarto. Deitei na minha cama. A cama que eu dividia com a Clara, mas que parecia ter uma fronteira no meio. Fiquei olhando para o teto e pela primeira vez em 20 anos, eu não tinha nada para fazer. Não tinha meta, não tinha prazo, só tinha o tempo. E o tempo, quando você está vazio por dentro, é o pior inimigo. Eu comecei a ouvir os sons da casa. A máquina de lavar roupa batendo, o telefone tocando no andar de baixo, a Clara conversando com alguém na cozinha. Eu me sentia um intruso, um espião na minha própria residência. Levantei e fui até a janela. Vi o Lucas chegando da escola. Ele vinha caminhando com um fone de ouvido gigante, chutando uma pedrinha. Ele parecia triste, solitário. Eu me perguntei, será que ele é assim por minha causa? Será que a minha ausência criou esse buraco nele? A culpa bateu forte, mais forte que a dor no peito. Eu decidi descer. Eu precisava tentar. Desci as escadas devagar. A Clara estava na cozinha, cortando legumes. Ela me viu e parou a faca. O que você está fazendo aqui embaixo? O médico disse repouso absoluto. Eu cansei de ficar deitado, eu disse. Posso ficar aqui com você? Ela hesitou. Parecia calcular se a minha presença ia atrapalhar. Pode, ela disse, seca. Senta aí. Eu sentei na banqueta da ilha da cozinha. Fiquei olhando ela cortar cenouras. O som da faca batendo na tábua era hipnótico. Toque, toque, toque. Você corta rápido, eu disse. Ela não olhou para mim. Prática, ela respondeu. São 20 anos cozinhando para essa família. Você deveria saber. Aquele comentário doeu.
mas eu merecia. Eu fiquei quieto, tentando encontrar um assunto, alguma coisa que não fosse trabalho, alguma coisa que não fosse dinheiro, e percebi que eu era um homem oco. Clara, eu disse, você lembra da nossa viagem para a praia? Aquela antes do Lucas nascer? Ela parou a faca de novo, suspirou. Lembro. Foi a última vez que a gente riu de verdade, né? Eu perguntei. Ela virou para mim. Os olhos dela estavam úmidos. Não foi a última vez que a gente riu. Foi a última vez que você estava lá, de corpo e alma. Depois daquilo, você foi substituído por um robô de terno. Eu engoli em seco. Eu quero voltar a ser aquele cara, eu disse. Eu quero matar o robô. Ela me olhou com pena. Não sei se dá tempo. Não sei se aquele cara ainda existe aí dentro. Você mudou muito. O dinheiro te mudou, o poder te mudou. Você acha que pode comprar o perdão, como tentou comprar a alegria com a Disney. Mas perdão não se compra, perdão se constrói, dia após dia. E eu não sei se tenho mais cimento para essa construção. As palavras dela foram duras, mas honestas. Ela estava cansada, e gente cansada não tem paciência para promessas vazias. Eu entendi que não adiantava falar, eu tinha que fazer. Mas o que fazer? Como reconquistar uma esposa que dorme ao seu lado, mas vive a quilômetros de distância? Como reconquistar um filho que te vê como um caixa eletrônico? Eu olhei para as cenouras cortadas. Posso ajudar? Eu perguntei. Ela riu. Você? Ajudar na cozinha? Você não sabe nem ferver água. Me ensina, eu pedi. Me ensina a cortar cenoura. Ela me olhou desconfiada, mas viu algo nos meus olhos. Talvez o medo da morte ainda estivesse lá. Talvez o desespero de um homem que acordou tarde demais. Ela pegou outra faca, me entregou. Cuidado com os dedos, ela disse. Não quero ter que voltar para o hospital hoje. Eu peguei a faca, segurei a cenoura. Minha mão tremia um pouco. Não de fraqueza, mas de nervosismo. Eu estava prestes a fazer a tarefa mais importante da minha carreira. Cortar uma cenoura ao lado da minha esposa. Comecei a cortar. Ficou torto, ficou grosso, mas eu continuei. E a cada rodela que caía na tábua, eu sentia que estava colocando um tijolo minúsculo na ponte que nos separava. O Lucas entrou na cozinha, viu a cena, parou na porta, boca aberta. O que está acontecendo? Ele perguntou. O mundo vai acabar? A Clara sorriu. Um sorriso pequeno, mas verdadeiro. Seu pai está aprendendo a ser útil, ela disse. O Lucas me olhou. Eu esperei o deboche, esperei a piada. Mas ele apenas balançou a cabeça e foi até a geladeira. Pegou um suco e ficou ali encostado no balcão vendo a gente. Pela primeira vez em meses, nós três estávamos no mesmo cômodo. Sem telas, sem gritos, apenas o som da faca batendo na tábua. Toque, toque, toque. Era um som simples, mas para mim soava como a melhor música que eu já tinha ouvido. Eu sabia que o caminho era longo. Sabia que cortar cenoura não apagava 20 anos de ausência. Mas era um começo. E todo grande projeto começa com um pequeno passo, ou com uma pequena rodela de legume. Naquela noite, nós jantamos a comida que eu ajudei a preparar. Não estava perfeita, mas tinha um gosto diferente. Tinha gosto de esperança. Eu fui dormir cedo, cansado, mas um cansaço bom. Não o cansaço do estresse, mas o cansaço de quem tentou. Deitei na cama e a Clara deitou ao lado. Ela apagou a luz. Boa noite, ela disse. Foi automático, eu sei, mas ela falou. E no escuro do quarto, eu sorri. Eu estava vivo. Eu tinha uma chance. E eu não ia desperdiçar essa segunda vida que o destino me deu. Mas o destino é engraçado. Quando a gente acha que está começando a entender as regras, ele muda o jogo. E o próximo desafio viria de onde eu menos esperava. Do meu próprio passado que eu tentava esconder. O teste veio no sábado à noite. O Lucas desceu arrumado, cheiro de perfume. Aquele perfume exagerado que adolescente usa. Ele estava nervoso, arrumando o cabelo no reflexo da janela. Pai, mãe, vou numa festa. É aniversário do Pedro. A Clara olhou preocupada. O Pedro não é aquele menino que foi suspenso? É, mãe, mas vai ser tranquilo. Só a galera da sala. O velho eu teria proibido. Teria dito que não quero meu filho com gente assim. Teria dado um sermão sobre más influências.
Mas o novo eu estava pisando em ovos. Eu olhei para Clara. Ela esperou a minha reação. Eu olhei para o Lucas. Divirta-se, filho, mas juízo. Me liga se precisar. Ele estranhou. Esperava ou não. Valeu, pai. Ele saiu rápido antes que eu mudasse de ideia. A porta bateu e o silêncio voltou. Mas agora era um silêncio de apreensão. A Clara me disse: "Você acha que fez certo?" Eu disse que não sabia, que educar é atirar no escuro às vezes. Fomos dormir. Mas pai e mãe não dormem quando o filho está na rua. A gente cochila com o olho aberto. O telefone tocou às 2 da manhã. Aquele toque que faz o coração parar. Eu atendi no primeiro toque. Alô? A voz do outro lado não era do Lucas. Era grossa, oficial. Boa noite, aqui é o Sargento Mendes. Estou com seu filho Lucas aqui na delegacia. O chão do meu quarto sumiu. Delegacia? Meu filho? O menino que eu achava que conhecia. O que aconteceu? Eu perguntei. O sargento explicou. Festa com som alto, vizinhos reclamaram, encontramos bebidas, alguns menores. Estamos liberando com a presença dos pais. Eu desliguei. A Clara já estava sentada na cama, pálida. O que foi? O Lucas, eu disse. Tá na delegacia. Ela começou a chorar. Eu levantei, vesti a primeira roupa que vi. Calma, Clara. Eu vou lá buscar ele. Eu desci as escadas correndo. Entrei no carro. Aquele trajeto até a delegacia foi o mais longo da minha vida. Minha cabeça fervilhava. O velho eu estava gritando dentro da minha mente. Eu te dei tudo, moleque. Eu pago escola cara. Você quer me envergonhar? O velho eu queria chegar lá gritando. Queria usar a influência. Queria dar carteirada. Sabe com quem está falando? Mas enquanto eu dirigia, eu lembrei da bicicleta. Lembrei do vazio nos olhos dele. Se eu chegasse gritando, eu perderia meu filho para sempre. Eu respirei fundo, apertei o volante até os nós dos dedos ficarem brancos. Eu precisava ser pai, não juiz. Cheguei na delegacia, luzes frias, cheiro de café velho e cigarro. Vi o Lucas sentado num banco de madeira. Ele parecia pequeno, encolhido, com medo. Quando ele me viu, ele se encolheu mais, esperando o grito, esperando a explosão. Eu caminhei até ele, conversei com o sargento, assinei os papéis, pedi desculpas pelo transtorno. O sargento disse: "Ele é bom menino, doutor. Só estava no lugar errado." Eu agradeci, voltei para onde o Lucas estava. "Levanta, filho. Vamos para casa." Ele levantou devagar, não olhou na minha cara. Caminhamos até o carro em silêncio. Entramos. Ele colocou o cinto e começou a chorar, baixinho. Eu liguei o carro, mas não saí do lugar. Fiquei ouvindo o choro dele, e cada soluço dele era uma facada em mim. "Eu sou um idiota", ele disse chorando. "Desculpa, pai. Eu sou um idiota. Eu estraguei tudo. Você deve estar com vergonha de mim." Eu olhei para ele e vi a mim mesmo 30 anos atrás, com medo de decepcionar o meu pai. Eu soltei o volante, virei o corpo para ele e fiz o que eu devia ter feito há anos. Eu abracei meu filho. Foi um abraço desajeitado, no espaço apertado do carro, mas eu abracei forte. Ele travou por um segundo e depois desabou. Chorou no meu ombro, molhou minha camisa. Eu fiz carinho na cabeça dele. "Tá tudo bem, filho. Tá tudo bem. Eu tô aqui. Eu não vou gritar, eu não vou te julgar. Eu só tô feliz que você tá bem." Ele chorou por 10 minutos. 10 minutos que lavaram a alma dele e a minha. Quando ele se acalmou, ele me olhou, olhos inchados. "Você não vai brigar?" Eu sorri triste. "Amanhã a gente conversa sobre as regras. Hoje eu só sou o seu resgate. Vamos para casa." Dirigi de volta com uma sensação estranha. Eu tinha ido buscar um filho criminoso, mas estava voltando com um filho mais perto de mim. O erro dele abriu uma porta que o acerto nunca abriria. A porta da vulnerabilidade. Se você já teve que perdoar alguém para salvar a relação, se você acredita que o amor é maior que o erro, verifica se você já segue a nossa página. A gente precisa lembrar disso todos os dias. A volta da delegacia foi apenas o começo de uma nova tempestade. Entramos em casa com o sol querendo nascer.
Aquele cinza triste de uma madrugada que não deu certo. O Lucas subiu para o quarto sem dizer nada. A Clara foi para a cozinha fazer um chá. E eu fiquei na sala, sentado no escuro, ouvindo o barulho do motor da geladeira. Aquele zumbido constante que a gente só escuta quando a casa está em silêncio absoluto. Eu me sentia sujo, não fisicamente, mas moralmente. Eu tinha ido buscar meu filho numa delegacia. A ficha demorou a cair. A vergonha não era pelo que os outros iam pensar. Dessa vez a vergonha era minha, comigo mesmo. Eu pensava, onde foi que eu errei? Será que foi na falta de limites? Ou será que foi no excesso de dinheiro? A Clara voltou da cozinha com 2 xícaras. O vapor subia quente. Ela sentou ao meu lado, não disse nada, apenas me entregou a xícara. Nós bebemos o chá em silêncio, um gole de cada vez, como se estivéssemos engolindo as nossas mágoas. Depois de um tempo, ela falou. A voz dela estava rouca de chorar. Você foi bem lá, na delegacia. Você não gritou. Eu balancei a cabeça. Eu não tinha forças para gritar, Clara. Eu só tinha medo. Medo de perder ele de vez. Ela segurou minha mão. A mão dela estava fria. Nós estamos perdendo ele aos poucos, ela disse. E a culpa não é só sua. Eu também me acomodei. Eu também deixei a vida nos levar. A gente precisa retomar o controle dessa família. Mas retomar o controle é difícil quando o barco já está cheio de furos. Nós subimos para dormir quando o dia já estava claro. Mas quem consegue dormir com a cabeça cheia de culpa? Eu fechei os olhos e via a imagem do Lucas naquele banco duro da delegacia. Aquela imagem ia me assombrar por muito tempo. O dia seguinte foi um domingo arrastado. Ninguém queria sair do quarto. A casa parecia um velório. O telefone tocou algumas vezes, mas ninguém atendeu. Sabíamos que podia ser algum parente fofoqueiro. Alguém que já sabia da história. Notícia ruim corre rápido. Mais rápido que notícia boa. Na segunda-feira, eu decidi que não iria para a empresa. Eu ainda estava de atestado, mas a verdade é que eu não tinha cara para encarar o mundo. Eu fiquei em casa, e foi aí que o segundo pesadelo começou. O pesadelo financeiro. Eu estava no escritório de casa tentando organizar umas contas pessoais, quando meu celular tocou. Era o gerente do banco. Não o gerente da minha conta pessoal, mas o gerente da conta da empresa. Eu atendi achando que era alguma burocracia, alguma assinatura que faltava. Alô? A voz do gerente era tensa. Doutor, precisamos conversar urgente. Aconteceu um problema com a linha de crédito. Eu senti um frio na barriga. Que problema? Eu perguntei. Os pagamentos dos fornecedores voltaram hoje de manhã. A conta está sem cobertura. Eu ri, nervoso. Como assim sem cobertura? A empresa fatura milhões. Tem alguma coisa errada no sistema de vocês. Não, doutor, ele disse. O fluxo de caixa parou. Faz 2 semanas que as vendas caíram drasticamente e os custos continuam os mesmos. O seu sócio fez retiradas altas na semana passada. Eu gelei. Meu sócio? Retiradas altas? O que está acontecendo? Eu desliguei o telefone com a mão tremendo. Tentei ligar para o meu sócio, caixa postal. Tentei de novo, caixa postal. Liguei para a secretária, ela atendeu sussurrando. Chefe, o senhor não sabe. Não sei o que, Ana, fala. O seu sócio não apareceu hoje e tem gente dizendo que ele viajou para o exterior. Eu senti o chão abrir. Não era um buraco, era um abismo. Eu desliguei o telefone e fiquei olhando para a parede. O silêncio da casa agora tinha outro peso, o peso da ruína. Eu levantei e fui até a janela. Vi a Clara no jardim regando as plantas. Ela parecia tão tranquila, tão alheia ao furacão que estava se formando. Eu pensei em descer. Pensei em contar tudo. Clara, o dinheiro sumiu. Clara, a gente pode quebrar. Mas eu não consegui. A covardia me segurou pelo colarinho. Como eu ia dizer para a Clara que, além de um pai ausente,
Eu agora era um empresário falido. Como eu ia dizer que a segurança que eu prometi no altar estava derretendo? Eu decidi guardar o segredo. O pior tipo de segredo. Aquele que tem prazo de validade para explodir. Eu voltei para a mesa, abri o computador, acessei as contas do banco. Vermelho. Tudo vermelho. Números negativos que pareciam gritar comigo. Eu comecei a suar frio. O aperto no peito voltou. Mas eu não podia infartar agora. Eu não tinha esse luxo. Eu precisava resolver. Comecei a fazer ligações. Liguei para advogados, liguei para contadores. Todos diziam a mesma coisa. A situação é crítica. Você precisa injetar capital. Injetar capital? De onde? Minha reserva pessoal era boa, mas não cobria o rombo da empresa. Eu teria que vender patrimônio. Mas como vender patrimônio sem a Clara saber? Era impossível. Eu passei a tarde trancado no escritório. A Clara bateu na porta umas 2 vezes. Amor, tá tudo bem? Tudo, eu gritei lá de dentro. Tô só resolvendo umas pendências. Mentira. Eu estava tentando estancar uma hemorragia com um band-aid. Se você já teve que esconder um problema grave da sua família para não preocupar ninguém, se você já carregou o mundo nas costas sozinho, comenta aqui embaixo, eu já passei por isso. É solitário demais viver assim. Quando desci para o jantar, eu estava exausto. A Clara tinha feito uma sopa. O Lucas estava na mesa, ainda quieto, ainda envergonhado pelo sábado. O clima era pesado, mas agora eu tinha um peso extra. Eu olhava para os móveis da cozinha, para a geladeira importada de 2 portas e pensava, até quando isso vai ser nosso? Até quando eu vou conseguir pagar a luz dessa casa? Eu comia sopa sem sentir o gosto. A Clara percebeu. Você tá pálido, ela disse. Aconteceu alguma coisa? Eu forcei um sorriso. Nada, amor, só dor de cabeça. O remédio do coração me deixa meio zonzo. Outra mentira. Eu estava me tornando um profissional da mentira. O Lucas levantou da mesa. Posso ir para o quarto? Ele perguntou. Pode, filho, eu disse. Ele saiu. Ficamos eu e a Clara. Ela me olhou fundo nos olhos. Tem certeza que é só o remédio? Ela tem um radar. Mulheres têm um 6º sentido para desgraça. Tenho certeza, eu menti de novo. Ela não acreditou. Eu vi nos olhos dela. Mas ela decidiu não insistir. Talvez ela também estivesse cansada demais para lidar com mais um problema. Naquela noite eu não dormi. Fiquei virando na cama, fazendo cálculos mentais. Se eu vender o carro do Lucas, dá para pagar a folha de pagamento. Se eu vender a casa de praia, dá para pagar o banco. Mas como explicar a venda da casa de praia? Eu estava encurralado. O dia amanheceu e eu tinha olheiras profundas. Decidi que precisava ir à empresa. Médico ou não, eu precisava ver os documentos. Vesti o terno, mas o terno parecia apertado. Parecia que eu estava vestindo uma fantasia que não me servia mais. Desci para a garagem. Olhei para os nossos 3 carros, símbolos de status. Agora eles pareciam apenas dívidas sobre rodas. Dirigi até a empresa com o estômago embrulhado. Chegando lá, o clima era de velório. Os funcionários me olhavam com medo. Eles sabiam. Corredor de empresa não guarda segredo. Entrei na minha sala. A mesa do meu sócio estava vazia, limpa. Ele tinha levado até os porta-retratos. O covarde tinha fugido, me deixando com a bomba no colo. Eu chamei o diretor financeiro, ele entrou suando. Doutor, a situação é pior do que pensávamos. Ele me mostrou os relatórios, desvios, notas frias, empréstimos em nome da empresa que eu não sabia. Meu sócio tinha roubado a empresa por anos, enquanto eu estava ocupado viajando e negligenciando minha família. Ele estava ocupado drenando o nosso futuro. Eu senti uma raiva tão grande que tive vontade de quebrar a mesa. Mas quebrar a mesa não traria o dinheiro de volta. O que a gente faz? Eu perguntei. O diretor baixou a cabeça. Recuperação judicial ou falência. Não tem outra saída. Falência. A palavra ecoou na sala. Falência. Era o fim do meu nome. O fim da minha reputação. Eu mandei ele sair. Fiquei sozinho, olhando para a vista da cidade pelo 10º andar. A cidade parecia cinza, hostil. Eu peguei o telefone para ligar para Clara.
Dessa vez eu ia contar. Eu precisava contar. Disquei o número. Chamou uma vez, 2 vezes. Alô, amor? A voz dela estava feliz. Oi, Clara, eu disse. Adivinha, ela disse, interrompendo. O Lucas chegou da escola todo animado. Tirou 10 na prova de matemática. Ele disse que estudou porque não queria te decepcionar mais. A voz dela estava orgulhosa, cheia de esperança. Eu travei. A minha notícia ia destruir aquela alegria. Eu ia apagar o brilho daquele momento. Parabéns para ele, eu disse, com a voz fraca. Era só isso, amor? Ela perguntou. Você ligou para falar algo? Eu engoli a verdade. Empurrei ela de volta para o fundo do estômago. Não. Era só para saber se estava tudo bem. Ah, tá bom. Vem jantar cedo hoje. Vou fazer aquele assado que você gosta para comemorar a nota dele. Tá bom. Eu vou tentar. Desliguei. Eu não consegui contar. Não naquele dia. Não quando meu filho estava tentando se redimir. Eu decidi que aguentaria mais um pouco. Seguraria o teto desabando com os meus próprios braços para que eles pudessem ter mais alguns dias de sol. Mas essa decisão tem um preço alto. O preço é a sua sanidade. Eu passei as semanas seguintes vivendo uma vida dupla. De dia, eu era o gestor de uma crise impossível, demitindo pessoas, negociando com bancos, ouvindo ameaças. De noite, eu era o pai de família que elogiava o jantar e sorria na cela. Mas o meu sorriso era de vidro. Qualquer toque podia quebrar. Eu comecei a ter crises de ansiedade no carro. Antes de entrar em casa, eu parava na esquina e chorava por 5 minutos. Secava o rosto, pingava colírio e entrava sorrindo. Oi, família, cheguei. O ator principal do teatro da mentira. Mas o corpo cobra. Meu cabelo começou a cair, minha pele ficou cinza. Eu emagreci 5 quilos em 1 mês. A Clara perguntava, você tá doente? Eu dizia que era a dieta, que estava cortando carboidratos. Ela fingia que acreditava, mas eu via a preocupação nos olhos dela. Ela sabia que tinha algo podre no reino, só não sabia o tamanho do monstro. Numa tarde de sexta-feira, o oficial de justiça foi na empresa, não em casa ainda, na empresa. Ele entregou a notificação de bloqueio dos meus bens pessoais. Era o fim da linha. O segredo tinha acabado. Na segunda-feira, eles bloqueariam as contas da Clara também, porque éramos casados em comunhão de bens. Eu tinha um fim de semana, 2 dias, para contar a verdade, antes que o banco contasse por mim. Eu saí da empresa mais cedo, dirigi sem rumo por horas, fui até a praia, fiquei olhando o mar. O mar não se importa com suas dívidas, o mar não se importa com seu fracasso, ele continua batendo na areia. Aquilo me deu uma certa paz, a paz da insignificância. Eu voltei para casa decidido, era hoje. Eu ia reunir os dois e contar. Entrei na casa, a sala estava decorada. Bexigas, uma faixa bem-vindo. O que era aquilo? A Clara apareceu sorrindo. Surpresa! Hoje faz 20 anos que a gente se conheceu. Você esqueceu, né? Eu tinha esquecido. Eu tinha esquecido completamente. O Lucas apareceu com um presente na mão. Mãe disse que hoje é dia especial. Toma, pai, é uma caneca. Melhor pai do mundo, estava escrito. Eu olhei para a caneca, olhei para a faixa, olhei para a notificação judicial no meu bolso e desabei. Não aguentei. Caí de joelhos no meio da sala e comecei a chorar copiosamente. Um choro feio, alto, desesperado. A Clara correu até mim. Amor, o que foi? O Lucas ficou parado, assustado. Eu não conseguia falar. Eu só chorava e abraçava a caneca. A caneca que dizia uma mentira. Eu não era o melhor pai do mundo. Eu era um homem falido que ia tirar a casa deles. A Clara me abraçou no chão. Calma, respira. Fala comigo. Eu levantei a cabeça, o rosto molhado, a maquiagem do teatro escorrendo. Acabou, Clara. Acabou tudo. O que acabou, amor? O dinheiro, eu disse. O dinheiro acabou. A empresa acabou. Nós não temos mais nada. O silêncio que se seguiu foi pior que o choro. A Clara soltou meus ombros devagar.
Ela ficou me olhando, tentando processar a informação. Como assim acabou? O meu sócio roubou tudo. Estamos com dívidas milionárias. Vão bloquear nossas contas na segunda-feira. Vão tomar essa casa. Vão tomar os carros. Vão tomar tudo. E eu vomitei as palavras. Tirei o papel do bolso e joguei no chão. A notificação judicial. A prova do meu fracasso. O Lucas se aproximou. Pegou o papel. Leu. Mãe, é verdade, ele disse. Tá escrito aqui. Execução de dívida. A Clara levantou. Ela caminhou pela sala, passou a mão no sofá, passou a mão na TV. Ela estava se despedindo das coisas. E eu fiquei de joelhos esperando a sentença, esperando ela gritar, esperando ela dizer que ia embora, que não tinha casado para passar fome. Ela parou na frente da janela, olhou para o jardim escuro. Por quanto tempo você sabia? Ela perguntou. A voz dela era fria, gélida. 1 mês, eu sussurrei. 1 mês? Ela virou para mim, e o olhar dela não era de tristeza pelo dinheiro, era de decepção pela mentira. Você mentiu para mim por 1 mês. Você me deixou planejar viagens, me deixou fazer compras, me deixou viver numa bolha enquanto você afundava. Isso dói mais que a falência. Isso dói mais que perder a casa. Você não confia em mim. Você acha que eu sou o quê? Uma boneca de porcelana que quebra se souber a verdade? Eu sou sua esposa. Eu sou sua parceira, na alegria e na tristeza. Lembra? Eu baixei a cabeça. Eu só queria proteger vocês, eu disse. Proteger de quê? Ela gritou. De a gente se preparar, de a gente estar junto. Você nos excluiu da sua dor. De novo. Você sempre faz isso. Você se isola no seu castelo e deixa a gente de fora. Agora o castelo caiu, e você está aí, sozinho nos escombros. O Lucas estava chorando no canto. Pai, a gente vai morar na rua? Ele perguntou. Não, filho, eu disse. A gente vai dar um jeito. Mas eu não sabia que jeito era esse. A Clara respirou fundo, secou as lágrimas. A postura dela mudou. Ela deixou de ser a esposa traída e virou a matriarca. Levanta desse chão, ela ordenou. Eu levantei. Nós vamos resolver isso, ela disse. Mas não hoje. Hoje é nosso aniversário de 20 anos e a gente não vai deixar um oficial de justiça estragar nossa história. Limpem o rosto. Vamos comer o bolo. Mas, Clara, eu disse. Não tem mas. O dinheiro eles podem levar. A minha dignidade não. Senta na mesa. A ordem foi tão forte que eu obedeci. O Lucas obedeceu. Nós sentamos na mesa com os olhos inchados, diante de um bolo de chocolate. A Clara cortou o primeiro pedaço. Deu para mim. Feliz 20 anos, ela disse. Espero que os próximos 20 sejam mais verdadeiros. E eu peguei o prato, a mão tremendo. Comi o bolo. Tinha gosto de sal, das minhas lágrimas, mas também tinha gosto de perdão. Naquela noite nós não dormimos. Ficamos na sala fazendo planos de guerra. O que vender primeiro, o que salvar, para onde ir. A Clara assumiu o comando. Ela era melhor em crises do que eu. Eu estava paralisado pelo luto do meu ego. Ela estava movida pelo instinto de sobrevivência. Se você tem uma mulher forte ao seu lado, uma mulher que não foge na tempestade, agradeça a ela hoje. Marca ela aqui nos comentários ou manda essa história para ela, porque são elas que seguram o mundo quando os homens desabam. O fim de semana passou voando. Na segunda-feira, o bloqueio aconteceu. Cartões recusados, telefones do banco tocando sem parar. Mas dessa vez, eu não estava sozinho. A Clara estava do meu lado atendendo os telefonemas. Não temos previsão de pagamento, ela dizia firme. Vamos renegociar quando for possível. Ela era uma leoa. Nós colocamos a casa à venda. Foi doloroso. Ver estranhos andando pelos quartos, criticando a decoração, oferecendo metade do preço. Cada visita era uma humilhação. O Lucas teve que mudar de escola. Saiu da particular de elite, foi para uma estadual perto do bairro novo onde iríamos morar. Eu achei que ele ia surtar, que ia brigar, mas ele me surpreendeu. Pai, ele disse, naquela escola só tem gente chata. Talvez seja bom mudar de ares. Ele estava tentando me consolar.
Um menino que eu achava imaturo estava sendo mais homem que eu. A mudança aconteceu num dia de chuva. Parecia clichê de filme triste. Caminhão de mudança levando os móveis que sobraram. A maioria foi vendida para pagar contas urgentes. Ficamos com o básico: camas, geladeira, sofá, mesa. Fomos para uma casa de bairro, antiga, piso de taco que estalava, janelas de madeira que emperravam. O quintal era pequeno, tinha um limoeiro no fundo. Só isso. Eu entrei na casa nova carregando uma caixa. O cheiro era de casa fechada. Eu coloquei a caixa no chão e olhei em volta. As paredes precisavam de pintura. A cozinha era apertada. Eu senti um aperto no peito. Eu tirei eles do paraíso e trouxe para cá, eu pensei. A culpa voltou a bater. Mas a Clara entrou logo atrás, com 2 vassouras na mão. Bom, ela disse, mãos à obra. Essa casa não vai se limpar sozinha. Ela ligou o rádio do celular, colocou uma música animada e começou a varrer. Ela estava dançando com a vassoura. Eu olhei aquilo sem entender. Como ela conseguia? Ela me viu parado. Vai ficar aí olhando ou vai ajudar? Pega um pano e limpa os vidros. Eu peguei o pano, comecei a limpar a janela e, vendo a Clara dançar no meio da poeira, eu percebi que o paraíso não é um lugar. O paraíso é com quem você está. E a nossa jornada de reconstrução estava apenas começando, porque viver com pouco dinheiro é uma arte que eu tinha desaprendido. E os primeiros meses seriam um teste de fogo para o nosso orgulho. A primeira noite na casa nova foi um teste de resistência física e mental. Nós dormimos em colchões no chão, porque as camas ainda não tinham sido montadas. O piso de madeira era duro e fazia barulho a cada movimento. A casa parecia viva, estalava, rangia, resmungava. Eu fiquei acordado ouvindo o barulho da rua. No condomínio fechado, o silêncio era absoluto. Aqui eu ouvia motos passando, cachorros latindo, vizinhos conversando alto na calçada. Era a vida acontecendo sem filtros. Eu olhei para Clara dormindo ao meu lado. O rosto dela estava cansado, mas sereno. Ela não reclamou do colchão duro, ela não reclamou do barulho, ela simplesmente se adaptou. Eu senti uma inveja boa da resiliência dela. Eu ainda estava brigando com a realidade. Ela já tinha feito as pazes com ela. O dia amanheceu cinza e a nossa nova rotina começou com um choque térmico: o chuveiro. Na mansão, a água era aquecida a gás, forte, quente. Aqui era um chuveiro elétrico antigo que pingava mais do que corria. Eu entrei no banho e a água estava morna para fria. Tentei ajustar a temperatura e levei um choque na mão. Um choque físico, pequeno, mas simbólico. A casa estava me dizendo que eu não era mais bem-vindo no conforto. Saí do banho tremendo, me enxuguei com a toalha que já estava velha e fui para a cozinha. A Clara estava fazendo café no fogão. Não tínhamos mais a máquina de expresso italiana. Era café coado no pano. O cheiro era diferente, mais forte, mais rústico. Bom dia, ela disse sorrindo. Dormiu bem? Mais ou menos, eu resmunguei. Essa casa é barulhenta. É viva, ela corrigiu. Acostuma. O Lucas desceu pronto para a escola. Ele estava com o uniforme da escola estadual. Uma camiseta branca simples com o brasão do estado, calça jeans, tênis gastos. Eu olhei para ele e meu coração apertou. Eu sentia que tinha rebaixado meu filho, tirado ele da elite e jogado na vala comum. Filho, eu comecei a dizer, mas ele me cortou. Pai, tá tudo bem, é só uma escola, não é uma prisão. Ele tomou o café rápido, comeu um pão com manteiga e saiu para pegar o ônibus. Ônibus. Meu filho nunca tinha andado de ônibus. Eu sempre paguei van ou motorista. Eu fui até a janela e fiquei espiando. Vi ele caminhando até o ponto na esquina, parado lá junto com outras pessoas. Ele parecia tão normal, tão adaptado, e eu percebi que o preconceito não estava nele, estava em mim. Eu era o snob falido que achava que ônibus era humilhação. Para ele era só transporte. Se você já teve que descer do salto e encarar uma realidade mais simples, se já teve que engolir o orgulho para sobreviver, escreve aqui nos comentários. Eu sei como é.
A humildade é uma lição que a gente aprende doendo. Naquela tarde, eu tive a minha primeira missão de pobre, ir ao supermercado. Parece bobagem, mas para mim foi uma guerra. Eu estava acostumado a entrar no mercado e encher o carrinho. Não olhava preço, olhava marca, olhava qualidade. Se eu queria queijo brie, eu pegava. Se eu queria vinho importado, eu pegava. Dessa vez, a Clara me deu uma lista e um valor. Temos R$300 para a semana, ela disse. R$300. Eu gastava isso só em carne num churrasco de domingo. Eu entrei no mercado com a calculadora do celular aberta. Fui somando item por item. Arroz, feijão, óleo, tudo da marca mais barata. Eu peguei um pacote de café da marca que eu gostava. Olhei o preço, R$25. Olhei o da marca genérica, R$12. Eu fiquei parado no corredor com os 2 pacotes na mão. Foi um duelo entre o meu paladar e o meu bolso. Eu larguei o café caro, coloquei o barato no carrinho e senti uma pontada de tristeza ridícula. Eu estava de luto por um pó de café. Olha a que ponto o ego humano chega. Cheguei no caixa. A fila estava grande. A moça foi passando as compras. O valor foi subindo no visor. 250, 280, 310. Eu gelei. Passou R$10. Eu olhei para o carrinho. Tinha um pacote de bolacha recheada que eu peguei para o Lucas. Um agrado. Custava R$5. E tinha um chocolate para Clara. Custava R$6. Eu tinha que escolher. Ou levava o agrado, ou estourava o orçamento que não podia estourar. A fila atrás de mim começou a reclamar. Vai, moço, anda logo. Eu senti o rosto queimar. A vergonha de não ter R$10. Eu olhei para a caixa e disse: tira o chocolate e a bolacha, por favor. Ela tirou. O valor baixou para R$299. Eu paguei com as notas contadas. Saí do mercado carregando as sacolas pesadas. Não tinha mais empacotador para levar até o carro. Aliás, o carro era um modelo popular velho que compramos com o troco da dívida. Eu dirigi para casa sentindo um nó na garganta. Eu não consegui comprar uma bolacha para o meu filho. Eu me senti o homem mais fracassado do planeta. Cheguei em casa e a Clara estava limpando o armário. Coloquei as sacolas na mesa. Ela começou a guardar. Viu as marcas baratas. Não disse nada. Apenas guardou. Cadê o seu chocolate? Eu perguntei. Não deu, eu disse seco. Passou do valor. Ela parou. Veio até mim. Me abraçou. Não precisa de chocolate, amor. A gente precisa de arroz. Você fez certo. Mas eu queria te dar um doce, eu disse com voz embargada. Você já me deu, ela disse. Você trouxe a comida. Isso é o suficiente. Naquela noite, o Lucas chegou da escola. Eu estava esperando o pior. Esperando ele dizer que foi zoado, que bateram nele, que foi horrível. Ele entrou, jogou a mochila no sofá. E aí, filho, como foi? Eu perguntei com medo da resposta. Foi de boa, pai, ele disse. A galera é engraçada. Fiz amizade com um moleque que mora na rua de cima, o Bruno. Ele joga basquete também. Você jogou? Eu perguntei. Joguei na quadra da escola. O aro tá meio torto, mas dá pro gasto. Ele estava suado, sujo e sorrindo. Um sorriso que eu não via quando ele estudava na escola de elite com ar-condicionado. Lá ele vivia pressionado para ser o melhor, para ter o tênis da moda. Aqui, ele era só mais um moleque jogando bola num aro torto. A simplicidade libertou meu filho, enquanto a complexidade tinha aprisionado ele. Eu fui pro quarto e comecei a minha outra batalha: arrumar emprego. Eu abri meu notebook velho, atualizei meu currículo. Diretor executivo, 20 anos de experiência, gestão de equipes, MBA internacional. O currículo era lindo, imponente. Enviei para 10 empresas, para headhunters que eu conhecia, para amigos antigos. A resposta foi o silêncio. Passou um dia, 2 dias, uma semana, ninguém respondia. Liguei para um ex-colega, um cara que eu ajudei a promover no passado. Ele atendeu seco. Oi, fulano, tudo bem? Então, cara, o mercado tá difícil. Você é muito qualificado. Seu salário é muito alto. A gente não tem vaga pro seu perfil. Desculpa. E desligou.
Muito qualificado. Era o jeito educado de dizer: você é caro e velho. Eu comecei a perceber que o meu nome no mercado não valia nada sem a cadeira que eu sentava. Eu não era o grande gestor. Eu era o CPF que estava desempregado. A Clara percebeu meu desespero. Nós estávamos jantando arroz, feijão e ovo. O clássico da resistência. Amor, ela disse, talvez você tenha que baixar a régua. Como assim? Eu perguntei ofendido. Procurar cargos menores. Gerente, coordenador, talvez até analista. Eu soltei o garfo. Analista, Clara? Eu comandei 300 pessoas. Eu não vou voltar a preencher planilha. O orgulho falou mais alto. A fome ainda não tinha batido forte o suficiente para calar a arrogância. Não é demérito trabalhar, ela disse calma. Demérito é ficar em casa esperando um cargo de rei que não existe mais. A gente tem contas para pagar. O dinheiro da venda dos móveis vai acabar logo. Eu fiquei quieto. Sabia que ela tinha razão. Mas engolir o orgulho é como engolir vidro moído. Dói na descida e corta por dentro. No dia seguinte, a pia da cozinha entupiu. A água suja voltou pelo ralo, um cheiro horrível. A Clara olhou para mim. Tem que chamar o encanador. Encanador custa dinheiro, eu disse. Eu resolvo. Eu nunca tinha desentupido uma pia na vida. Na mansão eu ligava para a manutenção e saía para jogar tênis. Aqui, eu era a manutenção. Entrei no YouTube. Como desentupir pia de cozinha. Vi 3 vídeos. Parecia fácil. Peguei um balde, uma chave de grifo enferrujada que achei na garagem e entrei embaixo da pia. O espaço era apertado, escuro, cheirava a mufo. Eu soltei o sifão. A água podre caiu toda em cima de mim. No meu rosto, na minha camisa, eu xinguei, gritei de raiva. A Clara correu para ver. Amor, você tá bem? Não, eu não tô bem, eu gritei. Eu tô coberto de lixo. Eu sou um inútil. Eu não consigo nem consertar uma pia maldita. Eu comecei a chorar de raiva. Ali, sentado no chão molhado da cozinha, sujo, fedendo, foi o fundo do poço da minha autoestima. A Clara não disse nada. Ela pegou um pano, limpou meu rosto, tirou a sujeira do meu cabelo. Calma, ela disse. É só sujeira, sai com água. Me dá a chave aqui. Ela pegou a chave, olhou o vídeo no celular e, com calma, sem gritar, ela limpou o cano, rosqueou de volta e testou. A água desceu, livre. Ela conseguiu. Eu, o executivo de sucesso, não consegui. Ela, a esposa que eu negligenciei, conseguiu. Eu fiquei olhando para ela com admiração e vergonha. Desculpa, eu disse baixo. Para de pedir desculpa, ela disse firme. Começa a pedir ajuda. Você não precisa saber tudo. Ninguém sabe tudo. A gente aprende. Levanta, vai tomar um banho. Eu faço um café. Aquele café barato. Naquele banho, enquanto eu tirava a gordura da pia do meu corpo, eu senti que estava tirando também uma camada de vaidade. Eu percebi que eu não servia para nada no mundo real. Eu sabia fazer reuniões, mas não sabia sobreviver. Eu precisava aprender a ser gente de novo. Gente que conserta, gente que cozinha, gente que vive. Saí do banho renovado. Desci para a cozinha, o cheiro do café barato estava no ar. E quer saber? O cheiro era bom. Parecia cheiro de casa de vó, cheiro de acolhimento. Sentei na mesa, a Clara serviu a xícara. Nós rimos da minha desgraça com o cano. Foi um riso leve. Eu disse, amanhã eu vou mandar currículo para analista. Ela sorriu e segurou minha mão. Tenho certeza que você vai ser o melhor analista que eles já tiveram. E foi assim, entre pias entupidas e compras contadas, que eu comecei a minha reabilitação humana. Mas a vida financeira ainda ia nos pregar mais uma peça. E dessa vez o golpe viria de onde a gente menos esperava. Do passado luxuoso que voltaria para nos assombrar. Na forma de uma cobrança antiga que ficou para trás e que ameaçava o pouco que nos restava. O fantasma do passado chegou pelo correio. Um envelope grosso, papel de alta qualidade, brasão dourado. Era da antiga escola do Lucas. Eu peguei o envelope com a mão trêmula. Achei que fosse algum documento de transferência, algum histórico escolar que ficou pendente. Abri ali mesmo no portão, sob o sol quente da nossa nova rua. Não era histórico, era uma cobrança.
uma taxa de material didático e uma multa por cancelamento fora do prazo. O valor brilhou diante dos meus olhos. R$ 5.000. Para o velho eu, aquilo era troco de almoço. Para o novo eu, era uma fortuna inalcançável. Nós tínhamos vendido tudo para pagar os bancos. O que sobrou era para comer e pagar o aluguel por 3 meses. Se eu tirasse 5.000 da reserva, a gente passaria fome no mês seguinte. Eu entrei em casa com o papel queimando na mão. A Clara estava na sala, costurando uma camisa minha que tinha rasgado. Ela aprendeu a costurar vendo vídeos, porque não podíamos mais comprar roupas novas. Ela olhou para minha cara. O que foi, amor? Outra notícia ruim? Eu não escondi. Eu prometi que não esconderia mais nada. Entreguei o papel para ela. Ela leu. Suspirou. Não gritou. Não chorou. Apenas colocou o papel na mesa com delicadeza, como se ele fosse frágil. 5.000, ela disse baixinho. A gente não tem isso. Temos, eu disse. Mas se pagarmos, não comemos. Ela olhou para o nada. Talvez a gente possa parcelar. Eles não parcelam, eu disse. Está escrito ali. Pagamento único ou protesto em cartório. Se protestarem, meu nome suja de novo. E com nome sujo, eu não consigo emprego nem de faxineiro. O beco não tinha saída. Ficamos em silêncio. O Lucas chegou da escola nova, sorrindo. Ele estava feliz. Mãe, o Bruno me chamou para ir na casa dele jogar videogame. Ele parou quando viu nossas caras. O sorriso sumiu. O que houve? A gente contou. Dissemos que ficou uma pendência da escola antiga. Ele ficou vermelho. A culpa não é de vocês, ele disse. É minha. Eu que estudei lá. Eu devia ter saído antes. Não, filho. A culpa não é sua, a Clara disse. Isso é burocracia de adulto. Vai almoçar. Ele foi para a cozinha de cabeça baixa. A alegria dele durou pouco, e aquilo me matou. Eu precisava resolver aquilo. Eu precisava matar aquele fantasma. Eu fui para o quarto. Abri a gaveta da cômoda. Lá no fundo, embaixo das meias, tinha uma caixa de veludo azul. Eu peguei a caixa, abri. Lá estava ele, o meu relógio suíço. Um presente que eu me dei quando fiz 40 anos. Era a única coisa de valor real que eu tinha guardado. Eu não vendi na época da crise porque eu tinha um apego idiota. Eu dizia para mim mesmo, um homem precisa de um bom relógio. Era o meu último símbolo de poder, o último pedaço do eu rico que ainda vivia naquela casa pobre. Eu peguei o relógio, sentindo o peso do aço frio. Ele valia muito mais que 5.000. Valia uns 20.000 usado. Eu olhei para ele, os ponteiros rodando perfeitos, tic-tac, tic-tac, marcando um tempo que não existia mais. Eu fechei a mão sobre ele. Desci para a sala. Clara, eu chamei. Ela me olhou. Viu a caixa na minha mão. Não, ela disse. Não, seu relógio. Você ama esse relógio. É a única coisa que sobrou. Eu sorri. Um sorriso triste, mas decidido. É só um objeto, Clara. Ele marca as horas igual ao relógio do celular. Mas é o seu prêmio, ela disse. Você trabalhou tanto por ele. Eu trabalhei tanto por coisas que não importam, eu disse. Agora eu vou fazer ele trabalhar pela gente. Eu coloquei a caixa no bolso, saí de casa antes que eu desistisse. Peguei o carro velho, dirigi até o centro da cidade. Fui numa daquelas lojas de compro ouro e joias. Um lugar que eu nunca imaginei pisar. Grade na porta, segurança armado, cheiro de desespero. O avaliador era um senhor de óculos grossos. Ele pegou o relógio com uma luva, analisou com uma lente, abriu o mecanismo. Eu fiquei olhando, sentindo como se ele estivesse avaliando um pedaço do meu corpo. É original, ele disse. Pago 15.000. Eu sabia que valia mais, mas eu não estava em posição de negociar. Eu preciso do dinheiro para hoje, eu disse. Ele abriu a gaveta, contou as notas, 15.000 em dinheiro vivo. Ele me entregou o maço, eu entreguei o relógio. Foi uma troca rápida, fria, sem cerimônia. Eu saí da loja com o bolso cheio de papel e o pulso leve. Estranhamente leve. Eu olhei para o meu braço nu. Ficou a marca do sol onde o relógio ficava, uma faixa branca na pele. A cicatriz do status. Eu entrei no carro e dirigi direto para o banco. Paguei o boleto da escola. Sobraram 10.000 reais. 10.000 reais de fôlego. 10.000 reais de paz. Voltei para casa. Entrei na sala e joguei o comprovante de pagamento na mesa. Está pago, eu disse. A Clara me olhou. E o resto? Está aqui. Coloquei os 10.000 na mesa. Isso garante o nosso aluguel e a comida por mais uns meses.
Ela começou a chorar. Veio me abraçar. Você vendeu o seu orgulho, ela sussurrou no meu ouvido. Não, eu disse. Eu vendi um peso. Eu me sinto mais leve, Clara. Mais leve do que eu me sentia em 20 anos. E era verdade. Naquele momento eu percebi que as coisas que a gente possui acabam possuindo a gente. Aquele relógio me prendia ao passado. Agora eu estava solto. Se você tem dificuldade de desapegar de coisas materiais, se você acha que o seu valor está no que você usa e não no que você é, presta atenção nisso. Coisa é coisa. Gente é gente. Não inverta as prioridades. Verifica se você segue a página para não perder essas reflexões. Naquela semana eu tive uma entrevista de emprego para uma vaga de coordenador de logística. Salário 4 vezes menor do que eu ganhava, mas suficiente para pagar as contas. Eu vesti meu único terno que sobrou. Fui de ônibus para economizar gasolina. Cheguei na empresa, uma empresa média. Longe do luxo das multinacionais que eu frequentava, a recepção era simples. O café era de garrafa térmica. Fiquei na sala de espera com outros candidatos. Todos garotos, 25, 28 anos. Eu com 45, cabelo grisalho. Eles me olhavam como se eu fosse o pai de alguém ali. O recrutador me chamou. Era um rapaz jovem, barba desenhada, tatuagem no braço aparecendo sobre a camisa. Senta aí, fulano, ele disse. Ele nem me chamou de senhor. O velho eu teria se ofendido. O novo eu sentou e sorriu. Ele pegou o meu currículo, olhou, franziu a testa. Cara, seu currículo é impressionante. Você foi diretor da multinacional X? Fui, eu respondi. E o que você está fazendo aqui? Essa vaga é operacional, é para botar a mão na massa, liderar peão no chão de fábrica. Você é acostumado com ar-condicionado e secretária. Eu respirei fundo. Essa era a hora da verdade. Eu podia mentir, dizer que buscava novos desafios, aquelas baboseiras corporativas. Mas eu decidi falar a verdade. Olha, eu disse, eu quebrei. Eu perdi tudo. Eu tenho um filho para criar e uma esposa para sustentar. Eu não preciso de ar-condicionado. Eu preciso de trabalho. E se você me der essa vaga, eu vou ser o melhor coordenador que você já viu. Porque eu tenho experiência de general, mas tenho a humildade de soldado raso agora. O rapaz me olhou surpreso. Ninguém fala a verdade em entrevista. Todo mundo finge ser perfeito. A minha honestidade desarmou ele. Ele fechou a pasta. Gostei de você, ele disse. Mas o salário é aquele, não tem choro. Eu aceito, eu disse rápido, sem negociar. Começa segunda-feira, ele disse. Eu saí daquela sala com o coração explodindo. Não era um contrato de milhões. Era um emprego de carteira assinada. Mas eu me senti como se tivesse ganhado na loteria. Eu tinha um crachá de novo. Eu tinha uma função. Eu corri para o ponto de ônibus, queria chegar em casa e contar. No ônibus lotado, apertado contra a janela, eu sorria sozinho. As pessoas deviam achar que eu era louco, um homem de terno, rindo no ônibus lotado. Cheguei em casa gritando. Clara, Lucas, consegui. Eles correram para a sala. O que foi? Tô empregado, vou ser coordenador. O salário não é alto, mas tem plano de saúde, tem vale alimentação. A Clara pulou no meu pescoço. O Lucas me deu um soco no ombro. Boa, pai! Nós comemoramos com o dinheiro que sobrou do relógio. Compramos carne, fizemos um churrasco na churrasqueira pequena de lata que tinha no quintal. Não era picanha, era fraldinha, mas estava macia, estava saborosa. Nós rimos, ouvimos música, e pela primeira vez eu não estava preocupado com o amanhã. Eu estava vivendo o hoje. Mas a vida profissional de baixo escalão traria desafios que eu não lembrava mais. Ter chefe, ter horário de ponto, receber ordens de gente que sabia menos que eu. A segunda-feira chegou e o meu teste de ego começou para valer. Eu cheguei na empresa às 7 da manhã. Bati o ponto, aquele som pi era o som da minha nova realidade. Fui pro galpão. Barulho de empilhadeira, cheiro de óleo diesel, calor. O gerente da área veio falar comigo. Era um homem bruto, grosso. Ele não sabia quem eu tinha sido. Para ele eu era só o novato velho. Ô tio, ele gritou.
Pega aquela caixa lá e leva pro setor B. Tio? Ele me chamou de tio? Eu engoli seco. O sangue subiu. Eu queria dizer, me respeita que eu tenho mestrado. Mas mestrado não carrega a caixa. Eu fui. Peguei a caixa, era pesada. Minhas costas doeram. Levei até o setor B. Passei o dia assim, sendo mandado, sendo corrigido, fazendo trabalho braçal. No almoço eu sentei no refeitório. Comi a comida da empresa. Arroz, feijão e uma carne misteriosa. Meus colegas de mesa falavam sobre futebol e novela. Ninguém falava sobre bolsa de valores. Ninguém falava sobre vinhos. E eu percebi que eu não tinha assunto. Eu era um estranho no ninho. Fiquei calado, ouvindo, observando. No final do dia eu estava destruído. Meus pés doíam, minha cabeça doía. Cheguei em casa e me joguei no sofá. A Clara tirou meus sapos, fez massagem nos meus pés. Como foi? Ela perguntou. Foi duro, eu disse. Foi humilhante. Mas eu sobrevivi. E amanhã eu vou de novo. E fui, dia após dia. Fui ganhando o respeito da equipe. Não pelo meu currículo, mas pelo meu suor. Eu ajudava a carregar caminhão, eu organizava o estoque que estava uma bagunça. Eu usei meu conhecimento de logística para melhorar os processos, mas sem arrogância. Eu dizia, e se a gente tentasse assim, em vez de façam assim? Em 3 meses o setor estava rodando liso. A produtividade aumentou. O gerente bruto veio falar comigo. Ô tio, tu é bom mesmo, hein? Onde tu aprendeu essas manhas? Na vida, eu disse sorrindo. Na vida. O tio virou um elogio. Eu fiz amigos. Amigos de verdade. Gente que me convidava para churrasco na laje. Gente que dividia a marmita. Gente que me emprestava dinheiro quando o vale acabava antes do mês. Eu descobri a solidariedade da classe trabalhadora. Uma solidariedade que não existe nas salas de diretoria. Lá em cima é cada um por si. Aqui embaixo é um por todos. Minha vida estava simples, estava difícil, mas estava cheia. Cheia de gente, cheia de propósito. Mas a minha saúde ainda era um ponto fraco. E o estresse físico começou a cobrar um preço que o meu coração remendado talvez não pudesse pagar. Um dia no galpão, carregando uma caixa pesada demais para minha idade, eu senti aquela pontada de novo, aquele aviso. O peito apertou, o ar faltou. Eu larguei a caixa, me apoiei numa estante, o mundo girou. Será que era o fim da minha segunda chance? Será que eu tinha forçado a máquina demais? O chão do galpão era frio, mas as mãos que me seguraram eram quentes. Eu não caí. Antes que os meus joelhos tocassem o concreto, 2 colegas me ampararam. O gerente bruto correu na minha direção. Tio, respira, traz água, não deixa ele dormir. Eu ouvia as vozes como se estivessem longe, mas eu sentia o cuidado em cada gesto. Diferente daquele dia no escritório luxuoso, onde ninguém se importou, aqui eu estava cercado de gente que mal me conhecia, mas que não me deixaria cair. A ambulância veio, mas dessa vez eu não fui sozinho. O gerente foi comigo, segurando minha mão suja de graxa. Fica firme, tio, tu é forte. No hospital, o médico disse que foi estafa, exaustão física. Meu corpo de 45 anos não aguentava o ritmo de um garoto de 20. A Clara e o Lucas chegaram. Eles não estavam bravos, estavam aliviados. Pai, o Lucas disse, você não precisa carregar o mundo nas costas. A gente ajuda a carregar. Aquelas palavras foram a minha carta de alforria. Eu voltei para a empresa uma semana depois, com medo de ser demitido. Afinal, peão doente não serve. Mas o dono da empresa me chamou na sala dele. Uma sala simples, com um ventilador de teto. Ele disse, o gerente me contou o que você fez na logística. Você organizou tudo. Você tem visão. A gente não pode te perder. Mas você não pode carregar peso. Eu quero que você assuma a gerência de operações. Vai trabalhar sentado. Vai usar a cabeça. O salário melhora um pouco. Topa? Eu chorei. Chorei na frente do meu novo chefe. Eu topo, eu disse. Eu topo muito. E assim a minha vida entrou nos eixos. Não nos eixos do luxo, mas nos eixos da felicidade. Passaram-se 2 anos. Hoje é domingo. Nós estamos no quintal da casa pequena. O limoeiro que eu achei feio no começo, agora está carregado de frutas. A Clara está fazendo uma limonada. O Lucas está na mesa desenhando. Ele passou em arquitetura na faculdade pública. Ele desenha casas, mas não casas vazias, como as que eu comprava. Casas vivas, casas para pessoas serem felizes. Nós temos um cachorro vira-lata que adotamos da rua. Ele late para o carteiro e dorme no meu pé.
O meu salário paga as contas. Sobra um pouquinho para uma pizza no sábado e para guardar para o futuro. Mas o meu maior patrimônio não está no banco. Está aqui, agora, neste domingo de sol. Eu olho para minha esposa e vejo a mulher que segurou minha mão quando eu não tinha nada a oferecer além de dívidas. Eu olho para o meu filho e vejo um homem íntegro, que aprendeu que o valor de uma pessoa não está na etiqueta da roupa. E eu olho para mim mesmo no espelho do corredor e não vejo mais um estranho. Eu vejo um pai, eu vejo um marido, eu vejo um homem que precisou perder tudo para encontrar o essencial. Eu não sou mais o doutor fulano, eu sou o vizinho que empresta a furadeira, eu sou o colega que ajuda a resolver problema, eu sou o pai que está presente. Às vezes eu passo na frente do prédio onde eu trabalhava, olho para o 10º andar e sinto pena do homem que eu era. Esse homem morreu, e graças a Deus que ele morreu, para que eu pudesse nascer. Essa foi a minha história. A história de como eu me tornei um estranho dentro da minha própria casa e de como eu precisei derrubar a casa para construir um lar. A vida é muito curta para ser vivida no piloto automático. Não espere a falência, não espere a doença, não espere a solidão. Abrace quem você ama hoje, perdoe hoje, esteja presente hoje. Porque no final das contas, a única coisa que a gente leva dessa vida é o amor que a gente deu e o amor que a gente recebeu. O resto é só cenário. Eu espero do fundo do meu coração que essa história tenha tocado você, que ela sirva de alerta ou de consolo. Agora eu preciso saber, eu preciso da sua opinião sincera para continuar trazendo histórias assim. De 0 a 10, qual nota você dá para essa história? Escreve a sua nota nos comentários. Se você chorou, se você sorriu, me conta. Eu leio tudo. Muito obrigado pela sua companhia. Fique bem, fique com Deus e até a próxima história.